Fala, meus caros, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Matheus. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma quinta-feira, então quero agradecer, dia 19/9. E sim, galera, sim, o X ele voltou. Porém, o nosso ministro Alexandre de Moraes ele já determinou novas ordens, né? Então aqui, ó, Moraes multa o X e Starlink em 5 milhões por truques que driblou o bloqueio das redes sociais no Brasil, né? Em mais uma decisão absurda e ilegal, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma multa diária de 5 milhões para o X e também para a Starlink, em razão da mudança de servidores do X para Cloudflare, que permitiu aos usuários brasileiros que voltem a usar a plataforma desde ontem. Moraes segue desrespeitando o devido processo legal e a personalidade jurídica e a responsabilidade limitada das empresas ao multar a Starlink pela conduta do X, simplesmente por ambas as empresas terem um acionista em comum, Elon Musk. Se Moraes considera que o X e a Starlink... Eita, perdão, gente, perdão, cadê? Ah, velho, acredito, deu um probleminha aqui, peço desculpas, tá? Se Moraes considera que X e Starlink são as mesmas coisas por fazerem parte de um grupo econômico de fato ao ponto de multar a Starlink em mais de 24 milhões até agora, porque o motivo de Moraes é não aceitar a representação legal que a Starlink já tem no Brasil como a do X e revogar sua decisão que baniu a plataforma do Brasil. Afinal, para todos os efeitos, Moraes está tratando a Starlink como se fosse o X? A verdade é que não é, a verdade é que não é possível encontrar coerência ou sentido na decisão de Moraes, porque elas não são tomadas com base na Constituição, nas leis e no direito, mas sim como base no exercício do poder puro para prevalecer a vontade de Moraes e do Supremo contra qualquer que considere seus inimigos. Aonde essa história vai parar, né? Ele termina aqui o Deltan Dallagnol, né? Bom, então é o seguinte, vamos lá. O que aconteceu? Parece que foi ontem. Muitas pessoas começaram a ter acesso novamente no X, né? E foi por causa dessa manobra que o Elon Musk fez. Ele simplesmente trocou o IP do link, pelo que eu entendi, e jogou na Cloudflare. E aí, como a Cloudflare ela é liberada no Brasil, ela não tem nenhum representante legal no Brasil, o acesso ao X foi liberado. Então meio que foi um tiro no pé. E por que eu acho que o Alexandre de Moraes ele não vai fazer isso com o servidor? Porque simplesmente a segurança, pelo que eu entendi, a segurança das comunicações do STF, também tem questão das casas de apostas. Grande parte dessas empresas, ou até mesmo o poder jurídico do Brasil, depende do sistema Cloudflare. Então é impossível dele derrubar. Mas multar é uma sacanagem. Então a gente viu o ponto que a gente está chegando aqui, que o Alexandre de Moraes está fazendo. Cara, é impressionante. Aí ele quer multar a Starlink, porque a Starlink, querendo ou não, ela leva sinal de internet a lugares onde não tem como a gente acessar, né, aqui no Brasil. Tem regiões no Nordeste, regiões na região amazônica. E o cara tá simplesmente multando porque a empresa é do Elon Musk. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, tá? Gente, antes de a gente concluir, antes de a gente continuar aqui o vídeo, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe o like, é muito importante, ajuda muito o meu vídeo a divulgar, tá bom? Então, sim, pelo que foi anunciado, né? Eu tô sempre aqui nas redes sociais. Então, aqui, ó, ranking dos políticos, ó. Casa Branca condena a suspensão do Twitter/X no Brasil. Todos devem ter acesso. O mundo vê o absurdo indefensável que acontece no Brasil. Milhões de usuários prejudicados por uma decisão completamente ilegal, tá? Então, assim, pelo que eu vi também, o Alexandre de Moraes ele tá sendo, ele é criminalizado a partir de agora. Ele não pode mais pisar nos Estados Unidos. Se caso ele pise nos Estados Unidos, ele pode ser preso. Então, assim, é bizarro o ponto em que um juiz do judiciário ultrapassou as barreiras e o mundo hoje vê o Alexandre de Moraes como um ditador. Essa é a realidade. Tá? É muito triste, cara. O ponto que a gente chegou, né? Tem um vídeo aqui do rapaz, eu vou colocar aqui rapidinho, né?
Pessoal, já não é novidade para ninguém nessa altura do campeonato que o ex-Twitter ele foi banido, e esse banimento me fez pensar um pouco sobre o estado de coisas do direito hoje no Brasil. A primeira coisa que eu quero relembrar a vocês é que o X ele foi banido por causa de não ter nenhum representante legal no Brasil e estaria descumprindo o marco civil da internet. Acontece que a Blue Sky, a rede social, ela também não tem tem representante no Brasil e pode ser acessada por qualquer brasileiro por um aplicativo que pode ser baixado por meios oficiais pelo seu celular. Ou seja, essa regra do marco civil da internet, ela está valendo para todas as redes ou somente para aquelas que causaram problemas ao Supremo Tribunal Federal e as suas decisões? Só que mais grave do que isso, nós temos uma medida cautelar penal que coloca uma restrição a 200 milhões de brasileiros e nos impede de acessar o aplicativo mesmo com o VPN, sob pena de você ser multado pelo Estado. A questão toda é que medidas cautelares penais elas não podem ser aplicadas dessa forma. Via de regra, você só pode restringir os direitos de alguém que está sob uma investigação e apresenta risco a qualquer tipo de processo. O mais incrível é que quem sustenta esse posicionamento é o advogado-geral da União, que diz que ao invés de você aplicar uma medida penal mais grave, que seria a prisão, você pode estar aplicando uma medida restritiva como essa contra pessoas que sequer estão sendo investigadas. Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. Você não está sendo investigado por crime nenhum. Se você utiliza a rede social, simplesmente você pode ser preso ou multado. Esse é o ponto que a gente chegou, tá? Gente, uma página muito boa de a gente acompanhar é o ranking dos políticos. Eu acompanho, acho muito importante. Sempre estou me atualizando. Então, se você não segue no Instagram, segue lá o ranking dos políticos. Eu recomendo. É incrível essa página, tá? Voltando aqui, hoje no Mundo Militar também postou, ó. Polícia Federal vai identificar quem usou X após o bloqueio para o STF aplicar multas. Agora imagina aqui, o cara estuda, faz o concurso público e vai investigar quem utilizou X. Porque o senhor Alexandre de Moraes decidiu, porque ele não admite que ele está errado, porque ele não admite que ele é um ditador, né? Aqui, ó, seguindo ordens de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal investigará cidadãos brasileiros no sentido de identificar aqueles que burlaram a ordem de bloqueio da rede social X. E o objetivo é fornecer os nomes para Alexandre de Moraes e emitir uma multa de R$50 mil por dia do uso do X. Por isso que eu já falei aqui, deixo bem claro, eu não vou baixar nenhum VPN, eu não vou procurar acessar o X, porque, cara, eu já sou um cara que não tenho dinheiro. Se o cara me aparece amanhã com uma multa de R$50 mil, eu tô ferrado. Essa é a realidade. E um monte de gente aqui, antigamente a Polícia Federal se empenhava em procurar corrupção, agora ela procura quem usa o Twitter. Grande dia. Infelizmente é a realidade do que está acontecendo hoje no Brasil. Infelizmente muita gente está calada, muita gente está com medo desse banimento, cara. É o ponto que a gente chegou, e infelizmente é muito triste, cara. A gente vê um país que se cala diante de um ditador que é o Alexandre de Moraes, que fala que faz isso por defesa de democracia. Dá licença, cara. Você sabe muito bem que você está fazendo isso porque houve o vazamento das suas conversas, do seu gabinete do ódio, que você simplesmente não aceita a oposição, não concordar com a sua linha, com as suas regras. Essa é a realidade. A gente não pode viver num mundo onde só exista um pensamento. Não, se tiver que questionar, tem que questionar sim. Está errado. Está errado. Eu espero que a gente consiga as assinaturas para fazer esse impeachment. O Pacheco, pelo amor de Deus, acorda, cara. Ele não está lutando pela democracia, ele está simplesmente censurando as pessoas que não concordam com o ponto de vista dele, que simplesmente olham pro fato que o Alexandre de Moraes faz e falam, é vergonhoso. Até quando a gente vai ficar calado? Até quando a gente vai se render para um judiciário vendido? Para o judiciário que está totalitando todo mundo aqui, que simplesmente está apontando o dedo e falando que você não pode abrir sua boca e falar o que você acha, que você não deve questionar esse governo. Novamente aqui, ó, o Leandro Rush coloca: Moraes multa X Starlink em 5 milhões por truques que driblou o bloqueio e a rede social no Brasil. Que nível a gente chegou, cara? Que nível? E deixa aqui bem claro aqui, ó, não vote em nenhum candidato do PSD ou do partido do Rodrigo Pacheco, tá? Porque você, Pacheco, você é uma vergonha, cara. Tem que falar essa verdade. E pode falar o que quiser, eu pago teu salário, cara. Todo brasileiro aqui que paga o maldito imposto paga o teu salário. Você não devia. A gente não tem que baixar a orelha pra você, não, cara. Vocês servem a gente. Vocês não tem que mandar a gente calar a boca.
Só que infelizmente aqui no Brasil tem gente que puxa saco pra juiz totalitário, pra presidente do Senado, que não faz bosta nenhuma. Ainda chama de eu autorizo, Xandão. Vocês só vão acordar pra realidade no dia que calarem a sua boca. No dia em que você não puder ter expressão nenhuma de expor sua opinião, de dizer que está errado, que não concorda com o posicionamento do político, seja quem for, seja Bolsonaro, Lula, Alckmin, você tem que ter sua posição, você tem que ter tua opinião, cara. Ah, mas Matheus, você é de direita, tá falando no sentido de querer defender a pessoa de esquerda? Sim, liberdade de expressão, se você não concorda, tu tem que se posicionar, pô. É triste o ponto que a gente chegou. Eu queria achar aqui que tem um pedido do ministro Alexandre de Moraes, né? Só que eu não tô achando. Bom, é isso, gente. Realmente, o X voltou, porém, pelo que eu tô vendo, quem utilizar a sua rede social, quem utilizar e acessar vai ser multado de 50 mil. Então, fica aqui o conselho pra você, não use. Por mais que tenha vontade, não use. Infelizmente, esse é o momento que a gente vive no Brasil. Beleza? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Talvez eu vá fazer outro vídeo mais tarde, eu vou citar aqui no canal. Mas o mais importante que eu peço pra você, se inscreva no canal, deixa o like. O like ajuda a impulsionar o vídeo, divulga o meu vídeo, tá? E vamos pra cima, sem ter medo de enfrentar as barreiras que estão aparecendo na sua vida. A gente precisa eleger bons vereadores e bons prefeitos para que a administração da cidade, dos municípios sejam boas, para que quando chegar 2026 a gente faça uma limpeza nesse país. De colocar senadores que tenham coragem, de colocar deputados federais que lutem pelo povo e não pelos seus interesses. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!